Os heróis improváveis do futebol brasileiro estão a caminho do jogo da sua vida. Colômbia, aqui vamos nós! Mas com a pista à vista, o seu sonho chega a um final aterrador. Voltassem a funcionar, os motores voltassem a funcionar, então... Vetores pra pista. Eu fiquei tentando manter contato com eles. Eu perdi seu sinal de radar, você sumiu. Nós vamos conseguir. Vamos. Alerta geral. Enquanto o mundo do futebol fica de luto, os investigadores estão sob uma pressão incrível. Conte-me o que houve antes de declararem emergência. Mas o rastro de evidências leva a um lugar que eles nunca esperariam. Ficamos completamente chocados. Eles deveriam ter conseguido passar. É um insulto somado à injúria numa escala impensável. Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Pouco antes do pôr do sol em Santa Cruz, na Bolívia, o voo 2933 da Lamia está prestes a decolar. A tragédia da Chapecoense. A bordo está o time brasileiro de futebol com uma história de Cinderela. O Chapecoense. Eles estão a caminho da Colômbia para completar uma temporada de contos de fada notável. Colômbia, aqui vamos nós! Com sede na pequena cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina, localizado a sudoeste de São Paulo, o time da segunda divisão fez uma escalada improvável pela hierarquia do futebol sul-americano. Agora eles estão indo para sua primeira final na prestigiada Copa Sul-Americana. Seguindo empate em 1-1, valeu o título. Chapecoense. Para os torcedores e para os jogadores da Chapecoense, era uma grande façanha. Bruno Rangel! Gol da Chapecoense! O lateral Alan Ruschel e o goleiro reserva Jackson Follman ficaram amigos enquanto jogavam juntos pela Chapecoense. A gente sempre foi uma equipe muito unida, né? Aquela equipe era uma equipe muito unida. Uma equipe que queria o bem de todos. Isso era o diferencial do nosso... A gente era uma família. Isso fez com que a gente chegasse forte. O time contratou uma pequena companhia aérea boliviana chamada Lamia para levá-los para Medellín. Rodar. O avião parte de Santa Cruz, na Bolívia, às 18 horas e 18 minutos. De Medellín, na Colômbia, o local do jogo do campeonato. O comandante Miguel Quiroga e o copiloto Fernando Goitia são pilotos bolivianos veteranos, com mais de 6.000 horas de voo cada um. Recolher trem. Recolher trem. Uma jovem piloto boliviana, Cici Arias, está observando do assento extra. A tripulação está pilotando um jato regional Avro 146. O 146 sempre teve uma estrutura muito firme e um projeto muito bom. É um pouco mais caro de operar porque tem 4 motores, mas ele é muito confiável. No avião, o time se acomoda para o voo noturno. Tava todo mundo muito feliz e muito ansioso para que chegasse logo a Colômbia, né? O país da Colômbia, para logo concentrar e no dia seguinte fazer aquela primeira grande final. Na metade do voo, Jackson Follman se volta para o seu amigo Alan Ruschel. Ei, amigão. Vem sentar comigo. Não, eu quero dormir. Eu e o Alan, a gente tem uma amizade há mais de 10 anos, a gente jogou junto. E aí que eu chamei o Alan, né, pra sentar comigo, pra gente escutar música, como a gente vivia juntos, pra lá e pra cá, né. Muito abaixo deles, o seu destino, o aeroporto José Maria Córdova, na cidade de Rio Negro, está muito movimentado com pousos e decolagens em sua única pista. Rio Negro, 2933, boa noite. O copiloto Fernando Goitia entra em contato com a controladora de tráfego aéreo, Yanete Molina. Lamia 2933, controle, boa noite. Contato do radar, mantenha a EDES ao nível de voo 230. Acesse o VOR de Rio Negro. Molina imediatamente instrui a tripulação a aguardar para fazer a sua aproximação final, porque há outros aviões na fila para pousar. Mantendo em Gambling. O Lamia 2933 entra num padrão de espera
Poucos minutos depois, um pedido da cabine de comando do Lamia surpreende Molina. Lamia 2933, solicito prioridade para aproximação. Temos um problema de combustível. Disse que está solicitando prioridade para pouso e que tem um problema de combustível, correto? Afirmativo. Quando pede prioridade, está pedindo para que, se eles conseguirem encaixá-la, você possa pousar um pouco mais rápido. Mantenha o rumo atual e aguarde para continuar a sua descida. Mantendo o rumo atual e aguardando para descer. Para abrir espaço para o Lamia, Molina começa a redirecionar os outros aviões. Avianca 97. Prepare a tripulação para o pouso. O avião agora está em espera há cerca de 7 minutos. O que está acontecendo? A gente vai pousar. Lamia 2933. Solicito vetores de entrada. Aguarde, tem uma aeronave abaixo de você em aproximação. Além disso, estão fazendo uma inspeção de pista. Mas a situação na cabine de comando, de repente, se tornou mais urgente. Temos uma emergência de combustível. É por isso que estou pedindo a aproximação final agora. Solicito descida imediata. O que é muito incomum também é declarar uma prioridade e então, 30 segundos depois, dizer que está sem combustível. Lamia 2933, vire à direita agora para iniciar a sua descida. Você tem tráfego 1,5 km abaixo. Quando você declara uma emergência, o Mar Vermelho se abre, então o mundo está concentrado em fazer o que você precisa para chegar ao aeroporto o mais rápido possível. Pensei que a gente estava quase lá. A gente não... Ninguém comentou nada conosco. A gente não ficou sabendo de nada. Molina precisa mover o voo da Lamia para longe de outros aviões em seu caminho. Lamia, vire à direita para iniciar a descida. Mas em vez disso, os pilotos da Lamia viram à esquerda, diretamente na direção dos outros aviões. Negativo. Já estamos começando a descer. E indo para a pista. Avianca 9771, vire à esquerda imediatamente, na direção 270. Eu vi que eles não estavam seguindo as instruções que eu estava passando. E começaram a descer. Começaram a descer muito rápido, muito acelerados. Eles passaram muito perto de atingir uma aeronave da Avianca. Quando você começa a descer sem o espaço livre através do possível espaço aéreo designado a outras aeronaves, você está apostando que não vai atingir outra aeronave e que elas não vão atingir você. No avião, as luzes se apagam. Os motores ficam em silêncio. Os passageiros sentem o avião caindo. Na verdade, na hora da queda eu não lembro de nada, né? Eu não lembro de nada na hora da queda. Eu lembro que eu rezava bastante pedindo para que logo as luzes voltassem a funcionar, os motores voltassem a funcionar. 2933. Falha elétrica total. Sem combustível. A pista está livre. Bombeiros em prontidão. Fala que precisamos de vetores. Vetores. Vetores para a pista. A tripulação precisa que o controladora lhes dê instruções para chegarem à pista, mas o avião desapareceu do radar dela. Eu continuei dando instruções a eles. Eu ficava dizendo que a pista estava livre e que os bombeiros estavam de prontidão. Eu perdi seu sinal de radar. Você sumiu. 2.700 metros. Vetores. Vetores. Quando me disseram que a altitude da aeronave era de 2.700 metros, aí eu pensei o pior. Meu Deus, por favor, nos ajude, por favor. Nos ajude, ai meu Deus. Você não tem pra onde correr, e querendo ou não, eu muito desespero, né? Eu não queria morrer, assim, não queria que ninguém morresse, enfim, então... Eu só conseguia pensar no meu filho, que é piloto, e eu queria ser Deus para conseguir estender a mão e salvar aquele avião. Foi difícil, extremamente difícil, e eu não conseguia acreditar, eu não acreditava no que estava acontecendo. Responda. 2933, responda. Uma aeronave desapareceu. Saiu do radar. As comunicações de rádio foram perdidas. Molina está perplexa com o que acaba de acontecer em seu turno. Jackson Foreman,
O goleiro da Chapecoense sobreviveu ao acidente do voo 2933 da Lamia. Eu acabo acordando no meio da mata e... Eu não sei quanto tempo eu fico acordado também, não sei quanto tempo eu fico desacordado. Socorro! Socorro, por favor! Eu tô aqui! Eu também não via nada, tava muito escuro, não enxergava nada. Então, eu lembro que uma pessoa chegou até mim, me pegou na minha mão, pediu meu nome, pediu minha idade e falou pra mim ter calma, que ela ia me tirar dali, daquele lugar. Equipes de emergência correm para o local do acidente. A maioria dos passageiros morreu. Mas, incrivelmente, 7 deles ainda estão vivos. Além de Jackson Follman, 3 outros jogadores da Chapecoense sobreviveram. Alan Roger, Hélio Neto e Danilo Badilha. 70 pessoas morreram, fazendo desta uma das piores tragédias da história do esporte. Desastre de avião é uma notícia que se espalha rapidamente. Você vai e liga para uma CNN, para uma National, para uma companhia, para uma Fox News, para uma coisa, já está lá falando do acidente, qualquer que seja o acidente. A luz da manhã revela toda a extensão da tragédia. O avião da Lamia atingiu o cume de uma montanha de 2.650 metros, chamada Cerro Gordo. Uma equipe está no local ao amanhecer, com Julián Echeverri no comando. Olha, parece que a fuselagem girou 180 graus. Estes destroços do avião que estavam no chão nos mostraram a posição dele em relação à pista e as prováveis intenções da tripulação de se dirigir para lá. Echeverri e sua equipe trabalham sem parar, coletando evidências na montanha. O trem de pouso estava baixado. Veja, os flaps estão estendidos. O avião estava configurado para pouso. Fica claro que a tripulação estava descendo em direção ao aeroporto. Mas caiu a 16 quilômetros da pista. Para acabar com esta aeronave nas montanhas a 16 quilômetros de distância, a apenas 16 quilômetros da pista, isso é um insulto somado à injúria numa escala impensável. Eles conseguiam ver o aeroporto daqui. As luzes da pista estavam acesas. Por que eles não conseguiram? Os investigadores têm um trabalho difícil pela frente. Destroços do avião caíram pelos 2 lados da montanha. Mas a sua maior pista é o que eles não encontram. Sem marcas de queimado. Também sem cheiro de combustível. No local do acidente, havia um cheiro muito leve mesmo de combustível. Quando normalmente os aviões que se acidentam e que têm combustível a bordo, o cheiro fica muito mais penetrante. Os indicadores de nível de combustível estão em 0. O avião estava sem combustível. Mas com certeza nós ficamos surpresos. Não é uma coisa comum que um avião desse tamanho e que transporte passageiros tenha um esgotamento de combustível. Foi uma situação atípica. Os investigadores ficam intrigados. Por que o avião ficou sem combustível? Foi um vazamento? Os motores 1 e 4 estão lá em cima. O 2 e o 3 estão aqui nos destroços. Todos os 4 motores são localizados e examinados. Não há sinal de fogo ou falha. Eles concluem que os motores funcionaram até o combustível acabar. A questão é, para começar, como o combustível ficou tão baixo? Foi uma falha mecânica ou um erro humano? Dos investigadores do acidente era olhar basicamente para cada aspecto do porquê aquilo aconteceu. Todo mundo do futebol está de luto. Na
cidade natal do time, os torcedores vão para o estádio prestar seus respeitos. Um dos jogadores sobreviventes, Danilo Padilha, sucumbiu aos ferimentos. Os 3 jogadores restantes estão em terapia intensiva. Hélio Neto acabou de acordar de um coma. Alan Ruschel precisa de uma cirurgia na coluna. Jackson Follman precisa ter a sua perna direita amputada. Primeira frase que eu falo é: eu preferi a minha vida do que a minha perna. Agradeci muito a Deus pelo milagre da vida. E sempre falo que o milagre que aconteceu conosco, eu queria que acontecesse com todos, né? Que infelizmente acabaram partindo. Com toda a atenção voltada para o caso, os investigadores estavam pressionados. Bom, quando nós temos um acidente dessa magnitude e tudo que o cercou, é claro que houve muita pressão sobre os investigadores. A pressão só aumenta e os investigadores trabalham com afinco. Eu achei o outro. Eles esperam que os gravadores de voo os ajudem a entender por que o Lamia 2933 não conseguiu chegar ao aeroporto. Leve essas caixas pretas para o laboratório. Tanto o gravador de voz quanto o gravador de dados de voo parecem estar intactos, mas precisam ser enviados a um laboratório para serem processados antes que os investigadores possam analisá-los. Enquanto os gravadores de voo estão sendo analisados, os investigadores voltam sua atenção na última pessoa a falar com a tripulação do Lamia 2933, a controladora de tráfego aéreo. Obrigado por me encontrar. E Annette Molina. Mantenha o rumo atual e aguarde para continuar a sua descida. Em poucos dias, as gravações de suas comunicações com os pilotos circulam nas notícias e nas mídias sociais. Muitos a culpam pelo acidente. Inicie sua aproximação. A imprensa começou a divulgar notícias de que eu era responsável pelo acidente. Estava por todos os lados, nas redes sociais. Eu comecei a receber ameaças. E também havia pessoas ligando para o meu celular. Os investigadores precisam checar tudo o que ela fez. Tem sido muito difícil para mim. Conte-me o que houve antes de declararem a emergência. Havia outros aviões em espera? Sim, 3. Veja, eles estavam em um padrão de espera. Exatamente quando Lamia fez contato. Quando a tripulação da aéreo, naquele momento, já estava muito ocupado com outras aeronaves. E essa situação, evidentemente, afetou e diretamente atrasou a aproximação. O que fez quando disseram que tinham uma emergência de combustível? Mas isso é a parte estranha. Só me disseram que tinha uma emergência de combustível pouco antes da queda. Sem aviso algum. A demora para informá-la pôs Molina numa situação difícil. Os investigadores precisam saber como ela lidou com isso. Para descobrir, eles se voltam para as fitas de controle de tráfego aéreo, que registraram os últimos 18 minutos de comunicação entre Molina e a tripulação. Muito bem, vamos começar. Rio Negro 2933, boa noite. Lamia 2933, controle, boa noite. Contato do radar, mantenha e desça ao nível de voo 230. Acesse VOR de Rio Negro. Aguardando na Gimli. A tripulação não relatou nada. Eles simplesmente confirmaram que aguardavam para fazer a aproximação. Lamia 2933, solicito prioridade para aproximação. Temos um problema de combustível. Mesmo depois de relatar um problema de combustível, a tripulação não dá a Molina qualquer motivo para se preocupar. Disse que está solicitando prioridade para pouso e que tem um problema de combustível, correto? Afirmativo. A voz do copiloto com quem eu estava me comunicando foi sempre calma e nunca pareceu alterada. Nem nada, totalmente relaxada. Tudo bem, aguarde, eu vou passar os vetores para a aproximação. Eu estimo 7 minutos para iniciar a aproximação. Aguardaremos os vetores. Quando a tripulação foi instruída a ter que aguardar por mais 7 minutos para fazer a aproximação, neste momento eles também não relataram que a aeronave se encontrava em estado crítico. De quanto tempo precisa para iniciar a aproximação 2933? Apenas quando Molina indaga, a tripulação finalmente fala. Temos uma emergência de combustível. É por isso que estou pedindo aproximação final agora. Solicito descida imediata. Pausa. Eles declararam uma emergência de combustível 7 minutos depois de entrarem no padrão de espera. Por que esperar tanto? Quando uma aeronave fica sem combustível, tem uma indicação na cabine de esgotamento iminente através de uma luz.
Essa situação deve ser declarada pela tripulação como Mayday, Mayday. Eles viraram para a esquerda aqui, em direção à pista. Virar à esquerda põe o voo 2933 no caminho de outros aviões em padrão de espera. Continue. Lamia 2933, vira à direita agora para iniciar. Momentos depois, a tripulação informa que o avião perdeu a energia. 2933, falha elétrica total, sem combustível. Pare. Eles não explicaram a situação até ser muito tarde. Ela não pôde fazer nada. Os investigadores concluem que Molina fez o que pôde para ajudar o Lamia 2933 naqueles momentos estressantes antes da queda. Mas as gravações levantam outra questão. Tem uma coisa que eu não entendo. Os avisos de combustível deviam ter disparado antes do início da aproximação. Mas eles só declararam uma emergência aqui. Echeverria e sua equipe precisam saber por que os pilotos demoraram tanto para declarar uma emergência. O sistema de alerta de combustível do avião deu pane? Eles torcem para que o gravador de dados de voo tenha as respostas. Os investigadores estão prontos para analisar as informações do gravador de dados de voo do Lamia 2933. Vamos isolar a taxa de fluxo de combustível. Se houve um vazamento ou outro problema, deve aparecer. Muito bem, vamos lá. Eles imaginam se um vazamento fez com que o combustível fluísse rápido demais, levando a um desligamento inesperado dos motores. Este avião tem 3 tanques de combustível principais. O tanque central constantemente passa combustível para os tanques esquerdo e direito, e de lá ele é bombeado para os motores. Estão consumindo pouco mais de 450 quilos de combustível por hora durante o voo. É bem constante. O consumo de combustível, segundo o gravador de dados do voo, foi um consumo normal durante todo o desenvolvimento do voo. O sistema de combustível está ok. Vamos ver o sistema de alerta. O gravador de dados também registra quando alertas de baixo nível de combustível são acionados. Se ele sofreu uma pane, ele pode não ter avisado os pilotos até que fosse tarde demais. O alerta dispara aqui, às 21h15. Isso não pode estar certo. Já declararam emergência com combustível às 21h52. Sabiam que tinham pouco combustível por quase 40 minutos sem declarar emergência. Os investigadores não conseguem acreditar no que estão vendo. Às 21h15, a luz de advertência de baixo combustível acende. Pouco combustível. Isso deve ser a cerca de 290 quilômetros de Medellín. Deveriam ter pousado num lugar mais próximo. Eles estão aqui. E o aeroporto de Bogotá está aqui. A 125 quilômetros de distância. Por que não pousar em Bogotá? Segundo o fabricante, quando a advertência de baixo consumo de combustível vem nessa aeronave, você tem a garantia de apenas mais 23 minutos de voo. Naquele exato momento, eles deveriam ter dito onde podemos pousar este avião. A advertência vem aqui. Em vez de aterrissar em Bogotá, eles viajam por mais 29 minutos até a área de espera. E eles concordam em aguardar por mais 7 minutos. Da conduta que os pilotos devem seguir. Como depois de todo esse tempo, e todo esse esforço, e todo esse treino, e todo esse conhecimento, tem pessoas se desviando tanto de se colocarem em uma situação quase garantida de um desastre? Por que não declararam uma emergência de combustível mais cedo? E tem mais uma coisa que não faz sentido. 40 minutos depois da advertência, os motores pararam. O avião estava a 24 quilômetros do aeroporto e a quase 4.800 metros de altitude, altos o bastante para planar até a pista. A montanha tem 2.600 metros. Eles deviam ter conseguido passar. Os investigadores fazem outra descoberta surpreendente. A tripulação baixou o trem de pouso a quase 4.800 metros de altitude. 1 minuto depois, os pilotos estenderam os flaps para 33 graus, a posição correta para o pouso. Baixaram o trem de pouso aqui, e então estenderam os flaps aqui. Mas há um grande problema. O timing. A essa altitude, baixar o trem de pouso e os flaps a essa altura criou uma grande resistência aerodinâmica que foi bastante evidenciada pela perda de altitude da aeronave nos últimos instantes do acidente. Eles se configuram para um pouso e começam a cair como uma pedra. A tripulação não teria conseguido baixar o trem de pouso e também não teria conseguido estender os flaps depois que todos os motores estivessem desligados. Então eles fizeram isso mais cedo, antes dos motores apagarem. Então você olha para isso e diz, meu Deus, vocês violaram os procedimentos básicos. Nós sabemos como nos manter seguros. Sabemos como não ficar sem combustível no ar. E vocês não fizeram uma única coisa de acordo com as regras.
Por que pilotos comerciais agiriam de uma forma tão imprudente? Os investigadores agora se voltam para o CVR, o gravador de voz da cabine de comando. Parece que temos um problema. O que foi? É o CVR. Parou de gravar no meio do voo, muito antes da queda. Como isso aconteceu? 1h e 40 minutos antes do final do voo, o gravador para. Os investigadores não têm como saber quais palavras foram trocadas entre a tripulação nos momentos anteriores ao acidente. É um grande revés. Infelizmente, perdemos uma boa parte das transcrições do gravador de voz da cabine. Teria sido muito bom para nós, seria muito benéfico contar com essas gravações. Para entender por que os pilotos agiram de forma tão imprudente, os investigadores buscam pistas em suas fichas de treinamento. Ambos os pilotos haviam concluído recentemente testes de proficiência para o Avro 146. Houve um acompanhamento na cidade de Zurique, alguns meses antes. E particularmente o piloto e o copiloto foram aprovados esses exames correspondentes. No entanto, fizeram algumas observações. É mais de 3.400 horas na aeronave. Mas o comentário de um examinador descrevendo uma das fraquezas do piloto chama a atenção dos investigadores. Use o tempo necessário para preparar o avião em uma emergência. O copiloto foi treinado na Força Aérea Boliviana e voava havia 20 anos. Mas ele também recebeu um comentário do examinador que causa preocupação. Em relação ao copiloto, foi feita uma observação que estava relacionada a, em uma situação de emergência, ele precisaria declarar Mayday, Mayday ou Pam Pam conforme os regulamentos. A comunicação com a torre de controle em emergências deve ser pontual. Declarar Pam Pam ou Mayday. Então os dois pilotos tiveram problemas com procedimentos de emergência. Essa foi a descoberta que melhor explicou a cadeia de eventos que levou a tripulação a não declarar emergência como deveria ter feito. Esses sinais de alerta podem explicar a falha dos pilotos em seguir os procedimentos de emergência durante a crise. Mas uma dúvida ainda maior permanece. Por que a tripulação levaria o avião ao seu limite? Eles não só forçaram os limites, eles fizeram algo realmente criminoso, porque puseram a aeronave no limite da sua capacidade de queimar combustível e colocá-la de volta no chão com segurança. As fichas de treinamento revelam que a tripulação do Lamia 2933 estava propensa a cometer erros em situações de emergência. Mas a equipe do investigador Echeverri precisa saber por que a emergência do combustível aconteceu. Um erro de planejamento de voo poderia ter sido a causa. Você me pediu para analisar o plano de voo? Bom, é bem complicado. A Lamia foi inicialmente contratada para levar o time de São Paulo para Medellín, na Colômbia. Mas houve um entrave nesse plano. Por que há tantos planos de voo? Porque eles continuaram sendo rejeitados. Já que a Lamia é uma empresa de charter boliviana, a regulamentação brasileira não permitia a realização de um voo do Brasil para a Colômbia. Somente operadores de qualquer um desses dois países poderiam fazer isso. Então o time foi obrigado a pegar um voo comercial regular para a Bolívia, de onde poderiam pegar o avião da Lamia para Medellín. A Lamia devia saber que não é possível um avião boliviano partir do Brasil. Isso indica uma falta de organização da empresa. Aqui está o plano de voo final. De Santa Cruz para Medellín. Santa Cruz para Medellín, 2.500 quilômetros. Eles tinham combustível para isso? Eu vou checar. Quando as companhias aéreas realizam as suas operações, elas precisam levar em conta o consumo de combustível. Esse é um dos pilares fundamentais das operações das companhias aéreas. Esse caso não é exceção. A aviação mantém os regimes muito específicos das aeronaves. Os investigadores viajam para o aeroporto de Santa Cruz, na Bolívia, onde o Lamia 2933 foi abastecido. Eles querem saber exatamente quanto ele levava nos tanques antes de decolar. Tem um registro de quanto combustível colocou no voo 2933? Eu tenho, sim. Aqui diz que você colocou 1.635 quilos. As quantidades de combustível devem ser calculadas com base na queima de combustível esperada, que tem a ver com o peso, tem a ver com a altitude. O avião chegou ao aeroporto de Santa Cruz com 7.437 quilos de combustível. O funcionário completou a ponto de chegar a 9.071 quilos, deixando os tanques quase cheios. Então eles decolaram com quase 9.100 quilos de combustível. Era o suficiente? Táxi antes da decolagem vão gastar 200 quilos. Juliano Echeverri e sua equipe calculam quanto combustível seria legalmente necessário para o avião fazer um voo direto para Medellín.
Você tem que ter combustível suficiente para decolar, voar até seu destino e pousar. Você tem que ter combustível para descer, fazer uma aproximação e subir de novo. Aí você tem que ter combustível para voar para um destino alternativo e aguardar por 30 minutos. Se for uma ilha remota, por mais tempo que isso. E então para descer e pousar. E o total é de 12.052 quilos. Nos tanques faltavam cerca de 3.000 quilos. Saíram com o suficiente para levá-los a Medellín, mas nenhuma gota mais. O avião só poderia voar 80 quilômetros a mais do que o voo planejado para Rio Negro. Ele não tinha combustível suficiente para atender às exigências legais. E resolveu ir fazer aquele voo com a margem quase que zero, entendeu? Evidente que com a expectativa de que desse certo, mas correu um risco. Por que os pilotos realizariam esse voo intencionalmente sem combustível suficiente? Enquanto os investigadores se aprofundam nos registros de voo da aeronave, eles descobrem um padrão preocupante. Ele percorreu a rota de Medellín para Santa Cruz 3 vezes este ano. E fez isso toda vez sem reabastecer. A tripulação fez o mesmo voo, mas na direção oposta, sem combustível reserva. Combustível. E todas as vezes eles conseguiram. Isso os levou a cometer um erro de cálculo fatal sobre a quantidade de combustível necessária para chegar a Rio Negro. O consumo de combustível é um pouco menor, porque Rio Negro fica numa altitude maior. Você sobe uma distância menor, economizando assim mais combustível. Isso, sem dúvida, contribuiu para o avião chegar com segurança em Santa Cruz de la Sierra. Os combustível. Muito bem, vamos ver o que eles têm a dizer. Eles decidem verificar as comunicações da cabine de comando que foram capturadas pelo gravador de voz antes dele parar de funcionar. Essa coisa tá ferrada. Temos 1.400 quilos. Isso não é suficiente. O alerta não disparou, mas já estou falando sobre o combustível. A tripulação percebeu que eles estavam consumindo mais combustível do que esperavam. Quando escutamos as gravações, e é possível escutar claramente a tripulação, definitivamente ouvimos que estavam vendo que o consumo de combustível não seria suficiente para chegarem ao destino. Qual cidade vem logo antes de Bogotá? Letícia. Você acha que está em operação? Tem mais serviços disponíveis em Bogotá. Vamos direto para Bogotá. Você até consegue escutar várias declarações entre os dois, onde eles dizem que consideram Letícia, a cidade de Letícia, ao sul da Colômbia, Cali e Bogotá como alternativas possíveis para poder reabastecer o combustível. Então os investigadores ouvem por que mudaram o plano. Lamia 2933, você está em contato de radar, confirmando que a sua rota está autorizada. Prossiga para Rio Negro via Nirso. A torre de controle mudou a rota. Nos deram uma rota direta. O controlador oferece à tripulação uma rota mais direta para Rio Negro que o planejado, reduzindo o tempo de voo e o consumo de combustível. Era uma rota mais curta. E isso fez com que eles mudassem de ideia e eles decidiram continuar o voo para Rio Negro. Nós temos o suficiente para chegar até lá? A gente tem 1.400 quilos. Devemos continuar? Vamos. Eles vão tentar. Vocês não vão para Bogotá? Não. Já analisamos. Nós já pensamos sobre isso. Nós não vamos para Bogotá. Eles chegaram em Medellín. Eles ignoram Bogotá, que fica nas proximidades, e continuam com a ideia fixa e única de pousar em Medellín. É difícil para nós, como investigadores, entendermos essa decisão. Combustível. Um acidente nunca teria acontecido se eles tivessem reabastecido em Bogotá. Mas a tripulação teria que explicar às autoridades por que partiram de Santa Cruz sem combustível suficiente. E o time teria ficado chateado com ainda mais atrasos. Os investigadores nunca saberão o que mais os pilotos conversaram, porque o gravador de voz da cabine então desliga. Possíveis razões incluem um problema elétrico no sistema, ou talvez ele tenha sido desligado na
da cabine de comando. Não é uma falha simultânea da caixa em si a explicação mais provável, mas sim que algum ser humano não quis deixar registrado o que ele estava fazendo e ele desligou o disjuntor. Essa é a minha opinião. Mas uma questão ainda incomoda os investigadores. Por que os pilotos precisariam cobrir os seus rastros? Menos de 2 meses após o acidente, a Chapecoense joga uma partida com jogadores emprestados de outros times. Eles jogam em casa, diante de 20 mil torcedores emocionados. Os 3 companheiros sobreviventes são homenageados em uma cerimônia em que são premiados com o título da Copa Sul-Americana. Jackson Follman, orgulhosamente, carrega o troféu, cercado por seus amigos mais próximos. Poder entrar na arena e a torcida toda gritando meu nome, gritando o nome dos meninos também. Então isso foi uma emoção muito grande. É lógico que a gente queria que todos estivessem lá, né? E foi uma emoção muito grande, um momento que com certeza, sem sombra de dúvida, vai ficar marcado pro resto da vida na minha memória, no meu coração. Os sobreviventes ainda estão se recuperando, ainda vivendo com dor, mas passando pelo trauma juntos. A gente precisa celebrar a vida, celebrar o futebol. E eu queria humildemente que todos pudessem dar uma salva de palmas àqueles irmãos que se foram. O Neto e o Alan são meus compadres, meus padrinhos de casamento. Então, a gente sabe da importância um para o outro, né? A gente sabe da importância que é um conselho de um para o outro. E todos os dias eu tô com os dois, porque a gente sabe que a gente precisa um do outro. Enquanto isso, na Bolívia, os promotores acusam o proprietário da empresa, Vargas Gamboa, de homicídio culposo. E as autoridades de aviação suspenderam a licença de operação da Lamia. Descobriu-se que um dos outros proprietários era o comandante Miguel Quiroga. Ele não era apenas um piloto. Ele tinha uma participação financeira na empresa. Ele apostou dezenas de vidas só para economizar dinheiro com combustível. Quando você tem alguém que está pilotando o avião e é responsável pelo avião e também é coproprietário e sabe da situação financeira, você tem um conflito de interesses aí. Vários meses depois, a equipe de Echeverri consegue arquivos da Lamia. É um baú do tesouro de informações. Parece que eles deviam para todo mundo. Nem mesmo os funcionários eram pagos. A empresa enfrentava enormes problemas. 2 de seus aviões não podiam voar. O avião do acidente era o único que estava voando. Quando você tem uma operadora menor e você faz uma auditoria, ou alguém faz, e eles encontram todas essas contas sem pagar e todas essas dificuldades financeiras, sério, o que você precisa fazer não é permitir que voe, porque praticamente não tem jeito de continuar a operar com o nível de segurança que o público espera. E o motivo é porque eles não têm como pagar por isso. Então por que permitiram que a Lamia voasse? Havia deficiências na autoridade da aviação civil da Bolívia. Existia uma supervisão adequada de tudo que era relacionado à operação dessa companhia. O relatório final atribui o acidente a planejamento e execução inadequados do voo e não cumprimento dos requisitos de abastecimento adequados. Eu acho que a tripulação sabia que eles estavam fazendo algo ilegal, que carregava níveis de combustível abaixo do necessário desde o início daquele voo. Esta é uma parte muito triste e bastante infeliz do acidente. O relatório final também diz ao mundo que Ianete Molina não foi a responsável pelo acidente. A sua reputação foi restaurada. Depois que o relatório final saiu, eu me senti mais tranquila, porque eu me sinto mais confortável e eu posso respirar com facilidade depois de todos esses problemas. E eu considero que meu nome agora é respeitado. Alan Ruschel voltou a jogar com seus novos companheiros da Chapecoense em agosto de 2017. Hélio Neto recuperou-se de seus ferimentos e agora voltou aos treinos. E Jackson Follman já está andando de novo com uma perna artificial. Mas a dor e as memórias daquela noite permanecem. Eu quero que as pessoas olhem pra gente e acima de tudo, elas lembram de quem partiu. Elas lembram daquelas pessoas, daqueles guerreiros que lutaram até o fim. A gente sempre fala que a gente quer honrar da melhor maneira possível aqueles que infelizmente partiram naquela noite.